vamos trazer agora para a nossa live o Yuri Ferreira, nosso repórter de internacional. Bem-vindo, Yuri, tudo bem? Tudo bem, Indri? Tudo bem, Alvai? Tudo bem, Felipe? Boa tarde, comunidade. E seguimos, né? Muita coisa acontecendo no campo internacional. Pois é, tem essa guerra de tarifas, né? Primeiro o Trump anunciou que ia taxar Canadá, o México, mas conseguiram chegar num acordo, né, Yuri? Queria que você explicasse. Eu achei uma tirinha aqui que me pareceu bastante interessante, né? Acho que é o ministro canadense, né? O Justin Trudeau. Falando, eu ofereci a ele o que a gente já fazia, né? E ele derrubou as tarifas. E a Cristina Chabon lá, eu mesmo, e rindo, né? É isso mesmo, Yuri? Pois é, Rovai. A situação é essa, né? O Trump ele anunciou, né, na semana passada que ele ia fazer um tarifaço de 25% sobre os produtos do Canadá e do México e anunciou também tarifas de 10% contra a China. E ambos esses países já tinham deixado claro que ou iriam retribuir as tarifas ou iriam negociar com o Trump acerca das possibilidades para tentar tirar esse probleminha aí no âmbito comercial dos dois países. O que aconteceu foi o seguinte: a Claudia Sheinbaum sentou com o Trump e combinou com o Trump o seguinte: olha, a gente vai colaborar com vocês na fronteira. Basicamente, ela falou que vai fazer um trabalho de combate ao tráfico de drogas na fronteira entre México e Estados Unidos. E o Trump falou assim: beleza, então a gente tira as tarifas. E a mesma coisa com o Justin Trudeau. Justin Trudeau chegou com o Trump, fez uma reunião e falou assim: ó, a gente vai combater o tráfico de drogas na fronteira. E aí as tarifas de 25%, que eram enormes, né, iam causar um dano ao mercado muito grande, foram retiradas pelo presidente dos Estados Unidos. Basicamente, as novas medidas que foram acordadas são um reforço de tropas que vão ser enviadas ali para as fronteiras norte, né, com o Canadá, e sul com o México, e a nomeação de uma figura que vai cuidar somente para o tráfico de drogas, isso no Canadá, e no México, um uso de armas mais forte para o combate aos cartéis. É basicamente isso. Não teve nenhuma grande concessão que foi feita, e eu acho que a tirinha exemplifica isso muito bem, viu, Rovai? Eles só estão fazendo uma coisa que eles sempre fizeram e conseguiram tirar essas tarifas do Donald Trump. E tem uma matéria do Azenha muito boa que ele soltou agora, que é o mercado dos Estados Unidos está revoltado, porque o presidente anuncia 25% de tarifas, então todo mundo começa a se planejar para essas tarifas. E dá 2 dias o presidente senta e tira as tarifas. Você cria uma instabilidade que é muito negativa para o mercado financeiro, para os mercados econômicos, etc. E o Donald Trump está levando pito atrás de pito do mercado, da Bolsa de Valores, etc., por conta desses arroubos políticos dele, que têm se tornado muito comuns nesse segundo mandato. E já levou uma também na questão da deportação, né? Na semana passada, do Petro, né? Que foi para cima, né? Do tratamento que ele estava dispensando aos imigrantes. E aí agora vem... Ele é só bravata, assim, ou ele vai continuar com isso, Yuri? Então, eu acho que essa é a grande pergunta, né, Dri? Porque, como a gente já tinha dito antes, parece uma estratégia de política, mas com um fim de comunicação. Assim. Parece que ele está querendo dizer... ele retirou as tarifas e está dizendo, agora o México vai combater o tráfico de drogas. Como se o México não combatesse o tráfico de drogas antes. A mesma coisa com a deportação. Não tem grandes novidades, mas você cria um espetáculo ali para suas redes sociais, para sua base de apoiadores, etc. O problema, e eu acho que esse é o grande alerta, é como que a política interna dos Estados Unidos vai responder essas bravatas. Porque o Trump estava chegando às conclusões de que os outros países do mundo também podem fazer coisas, né? Também podem responder a ele. O caso do México foi um, o caso da Colômbia do Petro foi outro.
E isso vai começando a ter novas dimensões. Hoje já teve ameaças contra a África do Sul, a gente tem a questão do Panamá, a gente tem a questão da Dinamarca, a gente tem a questão da União Europeia. Ou seja, o Trump está recebendo respostas de todos os lados. O que está demonstrando para ele que talvez essas bravatas estejam funcionando na política interna, com os eleitores, etc., mas na prática, na política externa, a gente não está vendo grandes conquistas do Donald Trump nesse curto prazo. Nenhuma, para falar a verdade. Essa questão das tarifas não surtiu efeito até agora. A China devolveu as tarifas, inclusive, anunciou que vai também tarifar produtos americanos. Então fica essa dúvida, se ele vai continuar a tentar negociar desse jeito. Impõe uma condição absurda, negocia pelas condições mínimas e apresenta essa negociação como uma vitória para os eleitores. Mas, né, isso é só o começo. A gente não sabe como que ele vai lidar, por exemplo, com o Brasil. A gente ainda não tem muitos passos que ele adiantou sobre o que vai fazer com o Brasil. Ontem teve uma entrevista no Globo de uma pessoa ligada ao establishment americano, falando que o Brasil seria o próximo alvo do Donald Trump. Mas é um pouco assustador, assim, né? A gente não tinha dimensão que ia ser tanto em tão pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não imaginava que ele ia conceder tão fácil em tão pouco tempo. Parece que, na verdade, ele não está querendo fazer nada disso, né, Yuri? Ele está criando uma estratégia diversionista. Fala que vai ter tarifa, fala que não sei o quê, mas, na verdade, tudo permanece como dantes no quartel de Abrantes. Não é midiático, né? A estratégia, Yuri, eu sempre falo isso aqui, a estratégia é ter um factoide ou alguma para movimentar algoritmos um por dia. Ele se mantém, ele pauta o noticiário, ele faz o agendamento público. E ao fazer o agendamento público, ele está sempre presente, sempre com histrionismo. E ele vai fazer isso todo dia. Todo dia vai ter alguma coisa que ele diga que vai ser pautada pela imprensa mundial. Vamos assistir esse diversionismo diariamente. E aí ele pode voltar atrás, pode fazer o que quiser, mas é a estratégia do Steve Bannon, né? Quanto mais absurdo for o que você falar, melhor, porque mais isso vai reverberar. Não é isso? Pois é, e eu acho que tem alguns casos também, viu, Felipe, que de fato talvez ele consiga alguma coisa. É o caso do Panamá, por exemplo. O Panamá tem um governo, gente, que é um governo fraquíssimo. O Panamá sempre esteve alinhado ao governo dos Estados Unidos, recebeu as pressões e talvez não conceda tudo que o Donald Trump quer. Mas essa pressão que ele está fazendo pode surtir um efeito muito simples no Panamá, por exemplo, ou no Canadá, que também sempre foi subserviente aos Estados Unidos em diversas questões, tanto de política externa quanto interna. Então, ao mesmo tempo que quando ele sofrer resistência, essas políticas absurdas não vão conseguir surtir efeito, ele vai ter derrotas que vão ser vendidas como vitórias. Em alguns casos ele pode conseguir, especialmente com esses governos mais frágeis de países que sempre foram aliados aos Estados Unidos. Por outro lado, e falando em coisas que não mudam, tem o negócio da USAID, que outra matéria do Azen aí, que o Donald Trump ele fechou essa agência de apoio dos Estados Unidos para questões internacionais. Sempre foi lida essa agência como a testa de ferro da CIA, basicamente com dinheiro para o apoio à democracia, projetos XYZ, os Estados Unidos conseguem injetar dinheiro em iniciativas políticas que eles apoiam. E o Donald Trump anunciou o fechamento da agência com o apoio do Elon Musk, né? Que está fazendo aquela departamento de corte de gastos ultraliberal que ele se propôs a fazer nesse governo Trump. E tem muita gente comemorando, e uma coisa que eu achei particularmente engraçada, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele está celebrando o fechamento da USAID. Ele comemorou nas redes sociais, junto com o Flávio Bolsonaro, que agora os Estados Unidos não vai mais enviar dinheiro para iniciativas, etc. Ele chegou a atribuir a vitória do Lula em 2022 à USAID, que é essa testa de ferro da CIA. Uma loucura conspiratória completa. Mas a realidade é que esse investimento bilionário da USAID em diversos países do mundo, ele pode até estar sendo cortado nesse primeiro momento. A Casa Branca fez uma nota falando mal da USAID, mas a realidade é que esse dinheiro é importantíssimo para os Estados Unidos. E o que está se falando agora é de reorganização da USAID.
que é uma coisa que a gente alertou já no ano passado com a história do projeto de campanha do Donald Trump, de que a USAID vai passar a direcionar os seus fundos não para projetos de iniciativa de diversidade, etc., como se fazia nos anos anteriores, mas agora vai ser usada diretamente para financiar a extrema-direita no continente latino-americano, no Oriente Médio, na África, na Ásia. A partir de agora, a USAID vai servir mais diretamente aos interesses do trumpismo e não ao establishment da política norte-americana. Mais uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Não, e eles comemoram, né? Que nem o Eduardo Bolsonaro, você falou do Eduardo Bolsonaro, ele está comemorando a tarifa do imposto à China e o prejuízo que vai trazer para o Brasil. Tipo, é sim, é provável que a China aplique a reciprocidade, tal. Como a China compra muito agro dos Estados Unidos, ela procurar alternativas ao agro americano. Eis o Brasil, que já vem substituindo o agro consumido na China, notoriamente milho e soja, que em 2000 tal pulou de 46% para 66%. Nesse cenário, se confirmar, a tendência é que a picanha e alimentos fiquem mais caros no Brasil, porque o Brasil vai exportar mais para a China. E ele comemorando isso, comemorando que o impacto negativo que a ação do Trump vai trazer para o Brasil. É esse o patriota, gente, é esse o patriota.